Boa noite a todos os nossos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Aqui estamos para bater mais um papo do Reflexões, hoje no dia 21 de dezembro de 2020, um ano totalmente atípico em nossas vidas. Ronaldo Gomes, um grande abraço. Geraldo, um grande abraço. Rita Maria Pereira, um grande abraço. Sejam bem-vindos. E aí está o nosso desfile escolar de 48. Esse desfile escolar de 48 deu um trabalho grande para nós encontrarmos, para irmos lá em São Paulo. Michele Dias, um abraço. Luiz Carlos Bittencourt, grande abraço. Rita Maria Pereira, já falei, um grande abraço. Da gente ir em São Paulo e recuperar. E é como tudo que a gente fazia, né? Quando avisaram que estava pronto, eu fui a São Paulo, peguei e voltei no mesmo dia. Sempre tudo muito corrido e muito difícil. Professora Leila Marina, meus respeitos. Michele Dias, tio Paulinho Leopoldo, obrigado. Hugo de Souza, grande abraço, Hugo. Obrigado por estar aí presente. E tudo muito corrido. Então vocês observem que recuperar isso aí dá trabalho. Esse prédio que aparece aí não existe mais. Esse prédio, quando pertencia ao CENI, Centro Educacional de Nova Iguaçu, esse prédio pegou fogo e não mais existe. Era da família do Ibicuí Tinoco de Magalhães. Tá, então fica aí essa observação para vocês. Essa foto que aí está é da criação do Colégio Leopoldo em 1930. A gente tem uma série de documentos que a gente gostaria de mostrar para vocês e vamos mostrando sempre na medida do possível. Vamos passando para vocês para que esse aprendizado possa se perpetuar. Tá, deixa eu trazer o Ronaldo para nosso bate-papo. A gente faz questão de manter esse acervo, de formar esse acervo para vocês, para que ele não se perca. Porque aí vem um, pega a imagem, diz que é dele, vocês morrem de rir, o negócio é complicado. Hoje eu achei uma imagem da minha esposa num desfile escolar, já como se fora acervo de outra pessoa. O negócio é complicado. A gente morre de rir, mas vamos em frente. Eu podia pegar aqui um emblema da escola, né? E botava aqui, né, Ronaldo? Botava aqui do lado, né? Não podia? Botava aqui, pronto. Marcava a propriedade da imagem e tal. Mas eu não sei fazer isso, não acho correto. Eu ainda acho que a ética é a que deve prevalecer. E a turma podia bem cuidar da ética e da moral, que não fazem mal nenhum. Hoje eu tive o privilégio de conversar com meus alunos e peguei a abertura dos Sertões de Euclides da Cunha para conversar com eles. Aí teve aluno que disse assim para mim: o que é isso aí? Isso parece outro idioma. Né? Aquele linguajar rebuscado do Euclides da Cunha. Eu falei para eles: vocês podem ficar tranquilos que eu vou trazer um texto de Coelho Neto para vocês. Para vocês decifrarem. E a criançada foi lá, voltou, e no final eles já estavam identificando o linguajar todo. Quer dizer, existe um primeiro impacto, mas depois a garotada interpreta. Escola é exatamente para isso, né, Ronaldo? É isso aí. É criar
a discussão e criar, é claro, o interesse, o despertar esse interesse. E isso é formidável, porque eles mesmos, ainda mais hoje com a internet, daqui a pouquinho já vem lá com a resposta para você imediatamente. Não, e hoje foi bom, Ronaldo, que eu mostrei para eles como é que tem coisa errada, coisa certa. Eles Sim. pegam a primeira informação, a informação totalmente errônea. Perfeito. Entendeu? Então, eles estão pegando muito essa malandragem do saber pesquisar. Paulinho, Isso eu não está te muito perguntei, bom. aproveitando o ensejo, o que eles comentam com você, que comentou, sobre esse distanciamento, os seus alunos, o aluno da escola em si? Há uma parte dos alunos que tem plena consciência de Perfeito. que não vai retornar às aulas porque tem algum problema de saúde, porque na família alguém tem. Então, eles têm plena consciência de que não vão voltar à atividade escolar. Grande Sebastião Wagner Berrial, nosso candidato a prefeito em Nova Iguaçu, um grande abraço. Já foi vereador na cidade, secretário de Assistência Social. Tem uma história aqui na cidade também. Grande abraço, Berriel. Obrigado por estar com a gente. Gerson Cunha, um grande abraço. Obrigado por estar conosco. Luiz Arthur. Eliana Cardoso, Teste, como é que está esse clima aí, Miguel Pereira? Você falou que tinha esfriado. Aqui o calor hoje foi de arrasar, entendeu? Aqui dava, o carro do ovo nem saiu, senão fritava tudo. Mas vamos lá, abraço Eliana, grande abraço Gerson. Então muitos têm a perfeita noção do momento que eles estão vivendo, entende que o planeta de forma quase cíclica encara essas dificuldades como encarou lá atrás a espanhola, né? A gripe espanhola. Sim. Eles têm muito essa noção que a gente tem discutido muito, Ronaldo. Eu faço uma coisa que, no princípio, alguém me disse que eu estava errado e eu resolvi apostar. É isso aí. Eu apostei na união do aluno de do sexto ao nono. Como que a gente faz uma palestra? Você fica assim assustado. Hoje uma aluna do quinto ano resolveu dar uma aula, né? Porque eles quando querem, eles dão aulas. Eu cobro e eles dão uma aula, montam lá o PowerPoint, a família ajuda, a família não ajuda, entendeu? O que eu quero saber é quando o aluno vai explanar a aula. É isso que me interessa. Então hoje a Eduarda Suzano nos falou sobre a importância do Rio Botas para Nova Iguaçu e do Rio Iguaçu. A grande maioria dos iguaçuanos, se a gente falar em Rio Botas, nem sabe o que é. Alguns iguaçuanos acham que o Rio Iguaçu era um rio monstruoso, que os navios entravam no Rio Iguaçu e vinham até o Tinguá. Cada um faz dá asas à sua imaginação. Mas a história tem restrições. Não é? O Monsenhor Pizarro, eu estava até aqui folheando um trabalho do nosso atual secretário de Cultura, que é o Marcos Monteiro. Eu estava até aqui agora dando uma olhada numa obra editada pelo SESC, quando ele estava no INEPAC, falando sobre as visitas pastorais do Monsenhor Pizarro. Tá? Então, Monsenhor Pizarro e o visitador Araújo fizeram uma série de visitações nessa região. E nessas visitações, eles narraram o que viram. Obviamente, é uma narrativa do Monsenhor Pizarro. Não quer dizer que seja exatamente o que era. O Monsenhor e o visitador Araújo deram
a sua observação sobre aquele aspecto típico da região. Tem gente que acha que descia ali uma fortuna de gente pela estrada da Vila de Iguaçu. Tem gente que cria um montão de coisas complicadas. Eu me prendo sempre a fatos históricos, Ronaldo. Você veja só, Nova Iguaçu, a fazenda de São Bernardino, é de 1875. Se eu fizer uma comparação com 1930, que é quando o professor Leopoldo chega a Nova Iguaçu, eu tenho 45 anos. Olha só, isso em termos de história, rapaz, é um número pequenininho. Mara Regina está assistindo. Obrigado, Mara, quanta honra em tê-la conosco. Marílvia Portela está aí com o grande Fleura. Obrigado, Fleura. Seja bem-vindo sempre. Então, veja só, quando eu comparo Fazenda São Bernardino com Colher Leopoldo, eu tenho nada mais, nada menos do que 45 anos. O que são 45 anos para a história? Ínfima, né? Essa data. Aí, quando eu pego esse prédio que eu estou aqui fazendo o programa, que é de 1921, tá, vamos arredondar para 1920, eu tenho 35 aninhos só de distância. E aí o indivíduo faz uma apologia lá de Tinguá e esquece que não tem cemitério de escravos, que não tem cemitério de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Não, a ideia de torre sineira da igreja. Bom, a torre sineira, se não era sineira, era torre de quê? A torre, tecnicamente, era para colocar sinos nas igrejas, que eram templos de Salomão. Leiam livros de Reis 1 e 2. A Igreja Católica construía seus templos tal qual a construção dos templos de Salomão. São templos de Salomão as igrejas católicas e os templos maçônicos. Isso é história, gente. Isso ninguém tira da cartola, não, isso é história. Agora tem que ralar para saber, tem que estudar, senão fica difícil. Então observem que em 1875 nasce a Fazenda São Bernardino. Em 1875 nasce o cemitério de Nossa Senhora do Rosário. A Vila de Iguaçu nasce em 1833. Aí eu digo, bom, então nós vamos ficar igual a Odorico Paraguaçu. De 33 a 75 não morreu ninguém, só morreu escravo. Não tem lógica. A lógica deve participar da conversa. Eu junto o dado histórico e vou analisando. A questão do caminho foi uma vertente? Foi uma vertente para dar um escoamento a uma determinada região. Agora, eu, como sou um camarada muito rude, pergunto a vocês, o que era melhor? Descer pelo Porto da Estrela, que já sai ali na praia onde o Barão de Mauá criou a estrada de ferro do Barão de Mauá em 1854, sair ali, que já sai na boca da Baía de Guanabara, ou sair aqui na Vila de Iguaçu, gente? Aí pega a mercadoria toda, bota em chatas, em faluas. Volto a dizer a vocês, o professor Valdir Pereira, no governo do Bolívar Gomes Assunção, escavando lá com o pessoal da Codene, encontrou uma falua. E sempre responsável, o Valdir e o coronel Ivi Teixeira Xavier, que também participava dessas andanças, como não tinham equipamento para retirar a falua, não retiraram, Ronaldo, com medo de danificar. Então deixou o Valdir essa imagem para nós. Ó,
Quando tiver condições, retira-se a falua, mas com condições para que não se danifique o patrimônio. Isso é para quem tem compromisso, não é para qualquer um. Perfeito. Se é outro, retira de qualquer jeito e a gente perde o patrimônio. Tá, então tá aí o desfile escolar de 48. Aí eu digo a vocês que quem fez esse filme foi o professor Leopoldo. Mas vocês vão dizer, como é que você pode afirmar que foi o professor Leopoldo? Simples. Porque o Leopoldo se mete numa empreitada no mesmo ano que é o primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil. E contrata, através do nosso Lins de Vasconcelos, que foi quem deu as orientações para o Leopoldo, contrata uma equipe para filmar e narrar o primeiro Congresso de Mocidades Espíritas. Vocês verão que é tudo igual. O Leopoldo fica tão entusiasmado que, como ele é responsável pelo desfile, é o presidente da comissão do desfile escolar de 48, ele contrata a equipe, filma e paga do próprio bolso. E naquela mania dele, né? A prefeitura de Nova Iguaçu, a prefeitura entrou com: oi, tudo bem, estou junto. Mas o recibo do pagamento a gente tem nos acervos do Leopoldo. Tá? Eu vou passar um trecho para vocês, depois a gente para um pouco para conversar sobre outro assunto, que a hora passa muito rápida. Perfeito. Então vamos lá. Vamos entrar aqui na reprodução. Não é melhor sair, Paulinho? Depois volta? Pode sair, então eu te convido de volta. Tá escutando bem o som aí? Tá, para mim tá bom. O som sai um pouquinho longe às vezes, mas tá bom. Se você quiser sair... Bom, essas legendas sou eu que coloco. Aí está a vista parcial ao centro, a Catedral de Santo Antônio de Jacutinga. Aí nós já havíamos trazido a imagem de Santo Antônio para cá, que foi difícil trazer. Teve que se fazer uma caminhada do encontro. Saiu uma procissão da igreja de Santo Antônio de Jacutinga com direção à Prata e saiu outra da Prata com direção a Nova Iguaçu. E se encontraram ali, perto da Dutra, hoje, e a imagem de Santo Antônio foi entregue à turma de Nova Iguaçu. E a partir daí a imagem não mais sumiu, porque a imagem volta e meia sumia. Ela vinha para cá, daqui a pouco aparecia lá de novo. A turma não admitia que a sede saísse de lá e viesse para cá. Então está aí a nossa igreja, eu já expliquei. A nossa igreja era um templo de Salomão perfeito, com 2 torres, e o nosso pároco, que era um capelão da Primeira Guerra Mundial, Monsenhor João Mus, resolveu tirar as torres, tirou os sinos das 2 torres, colocou 2 anjinhos de braços abertos, construiu uma torre central, qual uma torre de uma igreja muçulmana, e descaracterizou a nossa igreja de Santo Antônio completamente. A situação, os jornais, vocês têm recorte de jornal falando mal, na época a situação ficou muito desagradável. Isso aconteceu em 1939, tá? Fica aí a data para vocês terem uma ideia. Vocês olham aí o centro de Nova Iguaçu, não tinha nada, não tinha um prédio grande, tá?
E aí está a vista parcial do centro. E produção do estado do Rio possui atualmente cerca de 100 mil habitantes, os quais são servidos. Aí é uma das escolas mais bonitas de Nova Iguaçu, que é o nosso querido Colégio Afrânio Peixoto, que o professor Rui Afrânio Peixoto sai do Rio de Janeiro, vem para cá e cria. Tá? Nosso querido amigo professor Rui Afrânio Peixoto, que Jesus o abençoe, da família Afrânio Peixoto, que inclusive um membro da família dá nome hoje ao Instituto Médico Legal do Estado do Rio de Janeiro. Por 100 escolas municipais, 20 estaduais, além de 3 grupos escolares e muitas escolas particulares, o que motivou ser classificada de apenas providência pelo prefeito professor Sebastião Arruda Negreiros, a quem o município de Nova Iguaçu muito deve pela sua brilhante administração. Aí está também outro prédio histórico do município. Votei lá nessas eleições. Gostei do aspecto do prédio, bonitinho. Tá? É patrimônio também histórico do nosso estado do Rio de Janeiro. Sob a direção do prefeito professor Sebastião Arruda Negreiros, foram levadas a efeito brilhantes festividades em comemorações da semana. Aí está o nosso Colégio das Irmãs, o nosso Instituto de Educação Santo Antônio. Ele foi criado porque o nosso Monsenhor João Mushi precisava criar uma instituição que evitasse que as crianças de Nova Iguaçu, Sarinha Freitas, grande abraço, Glaucia Lucena, obrigado pela presença, Jesus abençoe. O Padre João achava que as crianças de Nova Iguaçu não precisavam estar escutando as heresias do professor Leopoldo Machado. Esse documento eu vou apresentar oportunamente a vocês, que é interessantíssimo. Está fácil de vocês verificarem a veracidade dessa afirmação que eu estou fazendo. E aí construiu-se o Instituto de Educação, pegou-se a praça aqui existente, na praça erigiu-se a igreja, retirou-se a rua lateral, a rua passou a fazer parte do colégio, a outra rua que contornava a praça é aquela rua onde está hoje o Baixinho das Flores. O Baixinho hoje está literalmente na rua que passava ali do outro lado da praça, que se vocês traçarem uma linha reta, vai sair lá na rua do Country Club, não é isso? Vai sair na rua Doutor Barros Júnior, tá? Certinho, não tem erro. Na Barros Júnior a gente é obrigado a dobrar para a direita, mas se seguisse em frente, passava, sairia lá no Baixinho das Flores, que está ali já há bastante tempo. Um grande abraço ao amigo. E aí está o Colégio das Irmãs, construído com muito sacrifício pelo nosso Padre João. Muita fé do Padre João. Cuja organização esteve a cargo dos professores Leopoldo Machado Barbosa, Cariano de Almeida, Aisha Soares, Sora Taparello. Aí está o iguaçuano, né, quando começa, logo depois de terem adquirido o Curso Iguaçu, do Joaquim Cardoso de Matos, pai de Telmo, de Tales e de Celso. E Dr. Francisco Manuel Brandão, diretor do SAPES na localidade. Está aí o prédio da prefeitura, que foi demolido pelo prefeito Antônio Joaquim Machado, por determinação da Câmara Municipal. Não existe essa história de que o Joaquim Machado achou que tombar era para derrubar. Tudo isso é lorota. A gente conhece quem inventou a história. Não vou dizer porque é desagradável. A gente conhece quem inventou essa história, essa brincadeira de mau gosto, e que terminou recaindo sobre uma figura séria, que era o nosso Antônio Joaquim Machado, ex-prefeito de Nova Iguaçu. Aí está o nosso Arruda Negreiros.
Ao lado dele nós temos aí o Mário Guimarães, que obviamente isso aí é um palanque da UDN, né? Palanque da UDN, União Democrática Nacional. Ali, mais à direita, está o nosso Darcy Schuff, maçom, cheguei a conviver com Darcy na maçonaria. E à direita, o professor Leopoldo Machado e o nosso jornalista Luiz Azeredo. No Colégio Leopoldo, realizou-se significativa cerimônia em homenagem à Semana da Pátria. Aí vocês veem aí o Colégio Leopoldo, o prédio antigo. E aí o professor Leopoldo, como não podia deixar de ser, filmou a solenidade no Colégio Leopoldo. Aqui na frente vocês têm a Terezinha, que casou com o nosso querido Vasconcelos e que aí está até hoje, mãe da Maria do Carmo, mãe do Dr. Cláudio, mãe do Dr. Alexandre. Tá? Aí está a nossa querida Terezinha Moraes Vasconcelos, na primeira fila aí logo, com solidel e tudo devidamente uniformizada. E à esquerda o nosso professor Leopoldo com os alunos no pátio da escola. Lá ao fundo, do outro lado da linha, está o prédio que seria a Cervejaria Santa Helena. Que teve início com o hasteamento do pavilhão brasileiro pelo diretor do colégio, professor Leopoldo Machado, ao som do hino nacional, cantado por todos os alunos do educatório. Aí nós temos o Valdemiro Faria Pereira, cunhado de Leopoldo, aquela nossa saudosa professora de geografia, que também já não está mais entre nós, professora Cremilda Rodrigues da Silva, excelente professora de geografia, tá? Tá trabalhando no Colégio Leopoldo durante muitos anos. Professor Leopoldo, e à direita do professor Leopoldo, a professora Áurea Gonçalves. Logo do lado da professora Áurea Gonçalves, nós temos a professora Zenaide de Almeida Moraes. Ao lado da professora Zenaide, nós temos a Zazá, filha de Laura Babo, foi casada com o nosso grande amigo Salomão, amigo da cidade. Italia Zazá hoje mantém um trabalho de assistência social ainda ali na casa de Cláudia, no K11, casa que durante muito tempo a dona Ilza Chaves de Almeida, a professora Ilza Chaves de Almeida, capitaneou também aquele trabalho, tá? E vamos em frente. Aí diz aqui o Fleurária do IESA também foi doada pelo Dr. Tibal, no centro de Nova Iguaçu, sim, Fleurária. Aquela área do centro doada pelo Dr. Tibal, para fazer a igreja e para fazer a escola. Tanto que quando transformaram ali em shopping, nós tivemos uma querela jurídica há pouco tempo com relação a erigirem aquele shopping numa área doada pelo Dr. Tibal, que também doou o Morro do Cemitério, que é conhecido historicamente como Morro do Tibal. Tá? Vamos em frente. Zoliel Simas, um grande abraço, Jesus abençoe. Lá na ponta de relance apareceu o professor Nilton Gonçalves de Barros. Já na minha. Olha lá, dá para ver bem o professor Nilton Gonçalves de Barros, lá à direita de quem vê, e à esquerda do professor Leopoldo. Aqui nós temos, se não me falha a memória, a esposa do nosso Nilton Papaléu, aqui de frente. Eu estou colocando quem eu conheço. Se vocês conhecerem mais alguém, viu, Fleura? Podem indicar.
Aí de frente, que maravilha. À esquerda está o Chuca e no meio aí está o Altamiro Alarcão, rapaz. Almiro aqui no meio. Eu jamais reconheceria o Miro. Quem reconheceu o Miro nesse filme foi o próprio. Ele mesmo se reconheceu e chegou a identificar outros amigos na foto. Esse professor aí, que eu erroneamente identifiquei como professor Benedito Silveira Leite, a Creuza Larcão assistindo a esse filme, me disse: Paulinho, não, esse aí é o professor Las Casas. Tá, ele ficou pouco tempo no Colégio Leopoldo, mas é o professor Las Casas, não é o professor Benedito Silveira Leite. Então eu tenho que corrigir no filme esse erro de legenda. Após o rastreamento, foi lido pelo diretor do colégio o boletim alusivo à data. Seguiu-se a entrega de estrelinhas distintivas aos alunos que mais se destacaram na conduta e na aplicação. Finalizando a cerimônia, realizou-se a entrega Aí está o Miro na corneta de novo. das bandeiras esportivas aos alunos que no colégio cultivam os esportes, os quais juram obedecer às regras da sania esportividade. 7.500 crianças dos educandários do próspero município destinaram presentes às festividades da Semana da Pátria, tomando parte da majestosa parada cívica, desfilando pelas principais artérias da cidade. Com grande cargo, os alunos das escolas locais desfilaram ante o palanque oficial, onde se achavam o prefeito e autoridades em homenagem à Semana da Pátria, conquistando da grande assistência os mais calorosos aplausos. É interessante porque essa rua, observem só, todas essas casas se transformaram em edifícios hoje. São prédios, todas elas. Nova Iguaçu não se preparou nem com rede de esgoto, nada para receber essa multidão. E o nosso rio Machambomba ali continua enchendo, porque o Getúlio Moura apertou o rio para fazer aquela passagem subterrânea, que era só passagem de água, virou uma passagem de pedestre por baixo da linha férrea, e até hoje aquele local ali, quando tem chuva forte, sofre seriamente com enchente, porque os tubos ali colocados para vazão não comportam a quantidade de água que desce do morro. Tá? Então ali a Floresta Miranda, a Bernardino de Melo, as ruas todas jogam suas águas para ali e fica difícil o escoamento. Observem que eram só casinhas que hoje se transformaram em grandes prédios. Coronel Nicolau aí presente no palanque, a presença do negro em destaque sempre. E Nova Iguaçu brilhou e com todo o seu vigor cívico deu uma amostra do que será o Brasil de amanhã. Esse palanque ali fica em frente à Boca Maldita, né, que é onde ficava o botequim da política em Nova Iguaçu. Quem queria saber das novidades ia ali na Boca Maldita. Eu cansei de frequentar várias vezes. Aquela casinha que aparece ali em frente era do pai de Tetê, da família de Tetê, nosso querido Tetê, que também já não está mais entre nós, irmão de Reinaldo, irmão de Luiz, que Jesus os abençoe. Reinaldo ainda está lá em São Lourenço, oficial de justiça na nossa região. E ali morava o nosso Tetê, naquela esquina, em frente à praça. E o palanque era montado na praça.
Observem que o chão é de paralelepípedo, não é de asfalto, e, portanto, a cidade era muito mais fresca. Eu coloco a Rua Getúlio Vargas porque ela é transversal. E é a primeira rua a ser calçada no município com a presença de Getúlio Vargas, pelo auxílio e a força que ele dá ao Hospital de Iguaçu. Todos os colégios da localidade foram ali representados dignamente pelos seus alunos que primaram em fazer boa figura na grande festa cívica que empolgou a população do próspero município fluminense. De costas aí nós temos o professor Rui Afrânio Peixoto. Esse é o nosso Eugênio Bovalé. Outro dia alguém falava da Praça da Liberdade, botava uma fotografia de que ali na Praça da Liberdade começou a Rádio Solimões. A turma está difícil, vocês têm que ficar ligados porque a turma está falando o que dá na telha, a gente morre de rir. Fernando Antônio, grande abraço, está assistindo também. Esse aí é o Eugênio Bovalé. Ele colocou em Nova Iguaçu uma rádio que pegava todos os postes da cidade e atravessava inclusive a linha, e é por ele que a gente ficava sabendo das notícias da região. Ia lá fora e aquelas caixas de som ficavam dando as notícias da cidade nessa época. Tá? Era a rádio futurista do nosso Eugênio Bovalé, que funda ali na Rua do Bob's. Na Rua do Bob's não, é na outra. Na Rua do Fábio Ranhetti, ele funda ali o Centro Espírita Pioneiros da Verdade. E durante muito tempo em Nova Iguaçu juntava ali 2 a 3 reuniões por dia lotados. Os salões do Centro Espírita Pioneiros da Verdade, dirigido pelo nosso Eugênio Bovalé. Nova Iguaçu deu provas incontestes de seus foros de cultura, fazendo-se brilhar na parada de civismo com a qual se encerraram os festejos da Semana da Pátria. Ao professor Rui de frente aí, saudoso professor Rui Afrânio Peixoto. Está o Instituto Iguaçuano de Ensino com 2 S's. Aqui está de novo o nosso querido e saudoso Marinho Magalhães. A turma fez muita piada com o Marinho. Marinho era o coordenador de trânsito do município de Nova Iguaçu. Morava aqui perto da gente. 3 filhos, casado com Dona Marieta. E foi uma figura ímpar na cidade de Nova Iguaçu. Que Jesus o abençoe. Marinho Magalhães.
Aí está a nossa Arminda à frente. Os pelotões do Colégio Leopoldo sempre se dedicavam ao esporte. Esse broto aqui pequenininho aqui atrás é minha irmã, Maria de Nazaré Machado de Barros de Vasconcelos. Está ela pequenininha aqui no final da fila, mostrando de forma clara que o Colégio Leopoldo nunca exerceu privilégios com parentes. Sempre tratou a todos de forma igualitária. Nunca exerceu qualquer destaque para ninguém. Está aí a nossa irmã mais velha, fechando aí o pelotão lá atrás, de forma bem simples. Aí está o pelotão de atletas. Aí nós temos o Valente Ferreira, tá? Aqui nós temos o Dilson de Almeida Moraes, que é irmão da Terezinha de Almeida Moraes. Está aquele pequenininho aqui atrás. E quem quiser ver o filme, ele está na internet, foi colocado. Eu cedi aqui certa vez ao Gerson, do Correio da Lavoura, e colocaram na internet, nenhum problema, porque respeitaram e colocaram na íntegra. A mãe do Gentil ali acabou de passar. Falava no Valente Ferreira, está ele aqui. Após o desfile, os alunos das escolas municipais... Outro dia pegaram essa tomada aí, transformaram em fotografia e botaram no acervo histórico. Eu achei bem interessante. Aí o Mercadinho Santo Antônio, que ficava em frente à igreja de Santo Antônio. E após os desfiles, foi distribuído lá um lanche para os alunos. E eu vou tecer uns comentários aqui bem interessantes daqui a pouco, que são importantes que sejam colocados. Receberam no mercado municipal da cidade um ato de merenda, oferecido pela municipalidade, estando presente o Dr. Luiz Guimarães, que se achava acompanhado do professor Leopoldo Machado e do jornalista Luiz Azevedo. Interessantíssimo, né? Eu coloquei, foi recuperado, legendado nos estúdios do Colégio Leopoldo por mim. Fiz questão de manter essa observação, que é bom que a gente faça. Foi feito realmente, então é bom. Ali nós temos a Publicine aqui, que é outro filme, para outro momento, a gente colocar para vocês e discutir aí de uma forma bem tranquila essa questão da história de nossa região, tá? Aí o Fleury fala ali na Rádio Solimões, ali em cima do Bom Mesmo, né, Fleury? Em cima do Bom Mesmo nasce a Rádio Solimões ali com auditório e tudo. Tá aí o jornal, que é uma edição do nosso querido já mais novo, tá? Está aqui um jornal do nosso Nicanor Gonçalves Pereira. Aí. Mas isso aí nós vamos aguardar para outra oportunidade. Tá? Hoje a gente para por aqui. Vamos parar essas projeções por aqui.
importante que a gente as observe, tá? Para todos, que coloque para vocês, que explique, porque são momentos históricos da cidade e tem que ser respeitados, e quem conhece tem que contar a história, é óbvio, não é? Deixa eu ver se eu trago aqui o meu amigo Ronaldo Gomes de volta. Acho que vai ser mais fácil trazê-lo para que a gente possa comentar esse encerramento da projeção de hoje. E aí, Ronaldo, valeu a pena mais esse documentário? Olha, eu vou falar uma coisa com você. O Leopoldo, você vê o vigor dele, a alegria, semblante dele, e todos. Estou falando dele porque tem aquele, ele falando, estiando a bandeira. Gente, é ímpar. Esse finalzinho agora mostrou ele também alegre, satisfeito. E todo mundo também. Você percebe essa alegria da participação de todos nesse momento. A coisa natural, tranquila. Agora, o lanche ali para todo mundo é pauleira, hein? Não foi fácil não, imagina. Porque existe uma coisa no Brasil que nós deixamos acontecer. Nós não, né? São os anteriores a nós. Sim. E que se transformou numa tragédia hoje. O ensino tem que ser público e gratuito. Tudo bem. Aí a Constituição de 88 partiu do pressuposto que o ensino tinha que ser público e gratuito. Eu fiz parte do grupo que foi a Brasília discutir. O ensino tem que ser público e gratuito, mas também nós temos que abrir espaço para outras propostas educacionais que não a oficial. Senão nós vamos nos transformar numa União Soviética como era, numa China, não é? Num Vietnã do Norte. Não tem lógica, gente. A educação, ela tem que ser livre, dentro dos mais diferentes aspectos. Certa vez, uma candidata a prefeita, num debate comigo aqui no auditório do Colégio Leopoldo, ela disse que era a favor da escola pública e gratuita. E quando eu usei da palavra, eu disse a ela que eu era a favor da escola de qualidade. Eu não quero saber se ela é pública, se ela é particular, e como particular, se ela é confessional. Os batistas querem ter o Instituto Batista de Ensino, que tenham. A Igreja Católica quer ter os colégios católicos, no Rio de Janeiro, os santos, conhecidíssimos, Santo Inácio, Santo Agostinho, não é? São Bento, e sempre de boa qualidade, que tenham. Que nós tenhamos uma universidade do porte da Pontifícia Universidade Católica, que tenhamos. Sem essa historinha de que tem que ser público, gratuito e ser finir para o ensino particular. Sou totalmente contra. Totalmente contra. A sociedade tem que demonstrar as suas vertentes educacionais. É óbvio, gente. E quando você trata de público e gratuito, você nivela como essa questão? Nós tivemos, com isso, a perda dos hábitos escolares, porque nós não tivemos uma fiscalização condigna, perdemos o controle, as escolas passaram para a administração de vereadores, os vereadores ficaram indicando os diretores, transferindo os professores de escola para escola, e nós fomos perdendo a autonomia do ensino. Deu no que deu. Uma população que não tem ética, uma população que a moral foi relegada a quinto plano, uma população de baixo conhecimento intelectual,
Isso se deve a quê? A popularização indiscriminada do ensino, que não pode acontecer, gente. A faculdade não pode receber todo mundo. A faculdade tem que ter um funil de qualidade. A escola também tem que ter um funil de qualidade. Reflitamos sobre isso. Nova Iguaçu perdeu. Primeira coisa que Nova Iguaçu perdeu, as papelarias. As papelarias foram embora. Não só de Nova Iguaçu, do centro do Rio também. As camisarias, as lojas de uniformes escolares, as sapatarias. Você perdeu tudo isso. Porque o governo compra tudo isso e distribui. Está correta essa proposta? Não sei, gente. Tem que ser discutido isso aí, discutido. Quando você fala qualidade, exaustivamente. Hein? Quando você fala qualidade, é estrutura? Não estou falando de hotelaria, não. Porque você pode dar aula de qualidade debaixo da mangueira da praça. Até aí não tem mistério nenhum. É porque fala em qualidade. Debaixo da mangueira de qualquer praça, você pode dar aula de qualidade. Você já viu isso? Qualidade, aí está lá, tudo bonitinho. E é isso que é qualidade, é estrutura de qualidade. É a mesma coisa de hospital de qualidade. Tá bonito lá, cheio de pedra mármore na fachada, tudo lindo. E o atendimento discutível. Você vai lá no fundão, tá lá o Clementino Fraga Filho, feio que dói, maltratado para chuchu e top em qualidade. E aí? E aí, excelências? Por favor, não vamos confundir hotelaria com qualidade. Você vai no hospital de Nova Iguaçu, Hospital da Posse, não sei o que lá, então tá. Aponte os defeitos. Aí a gente tira o Hospital da Posse, sobra o quê na região? Não sobra nada. Não tem mais nada, só tem o Hospital da Posse. Aí o cara sai lá de Japeri, vem para Posse, sai lá de Paracambi, vem para Posse, sai de Barra do Piraí, vem para Posse. Ué, sai às vezes da zona oeste do Rio de Janeiro, vem para Posse. Alguma coisa tem. Quando eu fui secretário de Cultura, Esporte e Lazer no governo do prefeito Burnier, o Hospital da Posse estava fechado. Ficou fechado no governo no governo Altamir Gomes todo. E nós conseguimos reabrir por quê? Quem deu subsídio para abrir o Hospital da Posse foi porque houve um alinhamento político. O presidente da República era Fernando Henrique Cardoso, o governador do estado era Marcelo Alencar, e o prefeito de Nova Iguaçu, que havia migrado para lá, era o Nelson Burnier. Então nós tínhamos PSDB como presidente, PSDB como poder estadual e PSDB municipal. Isso nos deu o privilégio de reabrir o Hospital da Posse, graças a esse alinhamento político. Eu estou dizendo isso aqui porque é preciso que verdade seja dita. E outro dia eu conversava com Joela numa entrevista no Hospital da Posse e eu fazia exatamente essa pergunta para ele. Quando se reabriu a Posse, era para sair o Hospital de Queimados, que o Geraldo Gomes aí já nos mostrou que é o Hospital do Esqueleto até hoje. Geraldo fala isso volta e meia aí nos nossos textos. Era para o Hospital de Saracuruna ter pegado uma pujança. Por quê? Você filtrava a serra para o Rio de Janeiro, filtrava a região aqui da outra Serra das Araras para o Rio de Janeiro, e você aliviava um pouco o Hospital da Posse e a rede hospitalar da antiga capital da República. O hospital lá de Saracuruna demorou a emplacar, e o Hospital de Queimados não emplacou até hoje. Conclusão,
Hospital da Posse sobrecarregado. E aí o indivíduo que quer falar mal, ele fala mal de qualquer jeito. Eu costumo dizer sempre isso, sabe? Eu digo que se eu tiver que ser socorrido na emergência aqui em Nova Iguaçu, eu peço que me levem para o Hospital da Posse. Falo sempre isso aqui, Ronaldo. Porque eu sei que eu vou encontrar médicos de qualidade lá no atendimento. Tá? O Fleury nos diz aqui que o Wilton Neves, ex-vereador, teve uma belíssima papelaria na Marechal Floriano. Isso aí. Vereador Wilton Neves. Não é o pai da Carla, Fleury? Acho que é o pai da Carla, rapaz. Que foi secretária de obras aqui em Nova Iguaçu por 2 vezes. Carla Neves, é filha do Wilton Neves. Se não me falha a memória. Tá? Fui secretário com ela aqui em Nova Iguaçu. E ela foi subsecretária do César Mariano, que trabalhava com Valnei Rocha na época. Então, Ronaldo, essas observações são históricas, é preciso que nós informemos. Não estou fazendo propaganda política de ninguém, eu estou citando fato histórico, que tem que ser citado. Tá? Aí o Fleury acabou de completar aqui, o pai da Carla, isso aí. Já havia informado aqui o pai da Carla. Perfeito. Tá, então fica para vocês aí essa informação. É mais um filme que a gente passa da história de nossa cidade. E mais uma vez, na cabeça dessa história, o professor Leopoldo Machado de Souza Barbosa, homem incansável em todos os aspectos que nós possamos conferir. E eu me comprometo amanhã a ler para vocês a carta que o nosso Padre João manda para o nosso bispo, Monsenhor Guilherme Miller, falando sobre as heresias do professor Leopoldo Machado em Nova Iguaçu. Vou ler a carta, porque é documento. O documento tem que mostrar. Importantíssimo. Tá? As efemérides que nós não comentamos hoje, vamos comentar. Em 1516 era a fundação da Vila de São Sebastião, em 20 de dezembro. Em 1520, Martinho Lutero queima em Wittenberg, na Alemanha, a bula de sua excomunhão, decretada contra ele pelo Papa Leão X. Em 1803, a Louisiana passa ao comando dos Estados Unidos. Louisiana, não se esqueça, grande parte de territórios franceses são anexados aos Estados Unidos. Tá, Louisiana de Luís, de França. Almeida Garré, o grande escritor português Almeida Garré, é nomeado cronista-mor do Reino de Portugal. Em 1907 é instituído o decreto de depósito legal da Biblioteca Nacional do Brasil. Em 1983, uma nota triste para nós, foi roubada a taça Jules Rimet da sede da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF. E nunca mais se teve notícias. Acredita-se que realmente ela foi derretida. Em 1985, o nosso José Sarney proíbe por 5 anos a caça de baleias no nosso litoral. Em 1987, o ferryboat Nona Paz colide com o petroleiro Vector e afunda nas Filipinas, matando 4.386 pessoas. É o maior desastre marítimo dos tempos de paz. Em 1989, o exército americano invade o Panamá para prender o ditador Manuel Noriega e também se assenhorear do Canal de Panamá, que faz a travessia estratégica do Atlântico para o Pacífico.
Não está na nota, mas é eu que estou dando essa nota. A nota é minha. Tá? Em 1995, o voo 965 do Boeing 757 da American Airlines bate em uma montanha 50 quilômetros ao norte de Cali, da Colômbia, e mata 160 pessoas. Em 1999, a ilha de Macau volta para a China e perde a administração portuguesa. Em 2001, o Senado brasileiro promulga a emenda constitucional que retira a imunidade parlamentar em caso de crime comum. Em 2007, são roubadas do acervo do Museu de Arte de São Paulo, do MASP, as pinturas retrato de Suzanne Bloch, do espanhol Pablo Picasso, e o Lavrador de Café, de Cândido Portinari. As obras tombadas como patrimônio nacional pelo IPHAN estavam avaliadas em aproximadamente 55 milhões de dólares. Então, são alguns fatos importantes, que é importante que a gente relembre. São ruins? São, mas é importante que nós relembremos, para que a gente não passe mais por isso. Quando a gente relembra, é na esperança de que não necessitemos passar de novo por esses problemas. Tá ok? Ronaldo, suas conclusões finais, que eu já me alonguei. Nossa, mas passei demais hoje. Jesus me perdoe. Meus queridos amigos, amigas, vamos orar. O Natal está aí, cada um no seu lar, fazendo sua ceia, mas relembrando Jesus no lar. Não vamos nos esquecer. A pandemia está mostrando isso. Cada um nas suas casas, com seus familiares. São orientações que eles pedem. Nós temos o livre-arbítrio para fazermos o que desejarmos. Mas não vamos nos esquecer de Jesus. Vamos sempre falar isso. Não importa a religião, não há esse pensamento. Jesus é ímpar. Seja ateu ou cristão, a proteção é a mesma. Só depende de nós. Que Jesus os abençoe. Muita paz. Gratidão a todos pelo carinho, pela atenção que nos dá, pela paciência, principalmente, que sem vocês não somos nada. A participação, de estar aí se interagindo, isso é fundamental. Muita paz, o nosso carinho com todos vocês. Que Jesus os abençoe. A todos vocês, o nosso grande abraço. Que Jesus abençoe tudo que nós fizemos de bom, de belo, de útil, de glorioso na nossa hora de trabalho de hoje. Que o nosso trabalho tenha sido saudável para vocês, tenha aumentado o conhecimento de vocês de alguma forma, e não nos esqueçamos da Covid. A pandemia aí está firme e forte. Não é hora de brincadeira, não é hora de festas, tá? Eu nem fui motivado, Ronaldo, a decorar a escola com decoração natalina, nada, porque eu aprendi a conviver todo dia no Facebook com 3, 4 mensagens de óbitos diárias. E isso mexe com o moral da gente. Nós estamos marcados pelo ano de 2020 para o resto de nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde. E até amanhã, se Papai do Céu assim o permitir, com mais um Reflexões. Fiquem com Ele.